Boa noite, pessoal. Marcos Polon aqui falando com vocês. Como vocês podem ver, eu estou na 14 de julho, uma rua aqui da minha cidade. E como eu disse para vocês, eu só ia falar de desobediência civil aqui no canal o dia que eu fosse o primeiro a implementar a medida que eu falasse para vocês. E por essa razão, eu vim aqui falar com vocês hoje. Hoje eu estava em casa normalmente, preparando a minha aula, né? Estudando, preparando aula, e me deparei com uma notícia no Facebook que me deixou estarrecido. Diz que o prefeito da minha cidade, Marquinhos Trade, ele instituiu um toque de recolher hoje aqui, que as pessoas não poderiam sair na rua a partir das 8 da noite. E o secretário de segurança disse que quem saísse na rua a partir das 8 da noite estaria incidindo no crime do artigo 267 do Código Penal, podendo ser preso por até 15 anos de reclusão pelo crime de epidemia. Eu pesquisei para ver quem que é o secretário de segurança e, ao que consta, ele fez direito. Bom, deixa eu explicar para ele que eu acho que essa aula ele faltou. O crime de epidemia, para ele se concretizar, ele tem que ter alguns elementos, como, por exemplo, propagar o contágio da epidemia. Então, você tem que efetivamente portar algo que gere epidemia e, claro, você tem que contagiar alguém. Senão, não aconteceu o crime. E aí tem as consequências lá, no caso de você contaminar mais outra pessoa e qualquer coisa do tipo. Então, meu amigo, crime de epidemia não é. Inventa outro crime, tá? E falou também que a polícia está fazendo ronda e prendendo as pessoas na rua. Bom, eu avisei que eu ia estar aqui e, como vocês podem ver, eu não estou preso, tá? E por que que eu estou fazendo esse vídeo? Você deve estar pensando, bom, é porque o prefeito gastou mais de 60 milhões para asfaltar essa via aqui, né? Dar uma ajeitada nela, ó. Colocou iluminação, fez um calçadão, custou 60 milhões. Numa conta besta, você contando que um respirador deve custar algo em torno de 100 mil reais, isso daria para comprar 60 respiradores. Mas, claro, ele está preocupado com a sua saúde, né? Não está preocupado com a reeleição dele, que ele vai tentar fazer esse ano. Bom, por que que eu vim aqui? Porque, como eu já falei para vocês, o nosso projeto ProArmas não é sobre armas, é sobre liberdade. E aí nós vemos um projeto de tirano, um tiranete. Olha lá, a polícia está passando ali, vamos ver se a gente consegue filmar aqui, certo? Olha lá, a polícia está passando lá, certo? Deixa eu dar um joinha para a polícia, tá? Um projeto de tirano que disse que as polícias, vou até o encontro lá, que disse que quem saísse na rua poderia ser preso. A questão é a seguinte, você só pode ser preso no Brasil, ou melhor, você só pode ter a sua liberdade de locomoção restrita no Brasil se houver estado de sítio, por exemplo, ou estado de exceção. Coisa que o prefeito não tem competência para fazer, coisa que o presidente não fez. Então ele não pode decretar toque de recolher, ele não pode dizer que toque de recolher é crime, tá? Ele não pode fazer nada disso. E outra coisa, o direito de ir e vir é uma garantia constitucional. E eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Quem abre mão da liberdade por um pouco de segurança, sacrifica a liberdade e a segurança, tá? Olha, o pessoal da Polícia Militar tá ali, tá? Eu tô indo ao encontro deles. A princípio, não vou ser preso, como o presidente falou que eu ia ser preso. E é isso, meus amigos. Se você está em algum lugar do Brasil onde o prefeito ou o governador instituiu algo parecido, ou qualquer restrição a um direito e garantia fundamental que você tem, você não é obrigado a cumprir. O nome disso aqui é desobediência civil. E como eu disse para vocês, eu só ia falar disso aqui no canal quando eu fosse o primeiro a fazer isso. E é isso que eu estou fazendo. Teve um pessoal que fez um vídeo, vi hoje aqui, andando de carro, e aí a mídia daqui da minha cidade falou assim, olha, foram identificados as pessoas que estavam no carro e elas serão processadas por terem descumprido o toque de recolher. Você não precisa me identificar, meu nome é Marcos Polon, tá? Estou aqui às 22h30 andando na obra babanesca do nosso prefeito, que gastou mais de 60 milhões, e que agora ele pensa que ele é o Xi Jinping ou Nicolás Maduro para impor às pessoas toque de recolher. A questão é muito simples. Você faz parte do grupo de risco? Fica na sua casa,
você tem condições financeiras para ficar na sua casa, fica na sua casa. Agora, se você precisa trabalhar e não faz parte do grupo de risco, trabalhe. Simples assim, tá? Agora, não vai ser prefeito, não vai ser governador que vai impor às pessoas restrições a direitos e garantias fundamentais que foram garantidos à custa de muito sangue. Muita gente morreu para que você tivesse o direito de ir e vir. Muita gente morreu para que você tivesse os seus direitos assegurados. E claro, no Brasil a gente vive algumas aberrações, como por exemplo, nós não temos o direito à legítima defesa garantido. Mas enquanto nós temos os outros direitos, antes que esses tiranetes retirem os nossos direitos, nós temos obrigação de nos impor. Não vai ser por medo, por um pouco de segurança, que nós vamos abrir mão da liberdade, porque daí nós vamos perder os dois. Prefeito nenhum tem atribuição constitucional de restringir a mobilidade urbana sob a pecha do 267 do Código Penal. Governador nenhum tem o direito de impedir você de continuar com as suas atividades normais, sendo que você precisa disso. Pessoas estão sem dinheiro, pessoas estão passando fome, e eu peço a você, dos outros estados e cidades, que precisa trabalhar e não faz parte do grupo de risco, e está vendo esse vídeo, que faça o seu trabalho, ganhe o seu dinheiro, alimente sua família. Porque o nome disso aqui é desobediência civil. Isso a gente impõe contra leis tirânicas de projetos de ditadores, como o caso em questão. A gente não pode admitir esse tipo de abuso. A gente não pode admitir esse grau de cerceamento de liberdade. A gente não pode admitir que, sob o pretexto fajuto de conter uma pandemia, nós tenhamos os nossos direitos e garantias fundamentais assassinados. A gente não pode admitir isso. Por isso eu falo para você, se você não faz parte do grupo de risco e precisa trabalhar, trabalhe, porque o governo não vai pagar suas contas, o prefeito não vai pagar suas contas, o governo do estado não vai pagar suas contas. Muito pelo contrário, ele vai te mandar certinho a cartela do IPTU. Não tem nenhuma medida para suspender imposto, não tem nenhuma medida para suspender obrigações tributárias, não. É só tributo e exigência e o estralar do chicote. E sobre esse argumento fajuto de que é para proteger de uma pandemia, que ele vem com essa conversa. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil por ano. E eu não vi nenhuma comoção social por esses mortos. Milhares de pessoas morrem de outras doenças. E não tem nenhuma comoção social por esses mortos. Pessoas morrem de fome no Brasil e não tem nenhuma comoção social por esses mortos. Se você quer que as pessoas continuem trabalhando para os seus serviços, para te entregar comida, para ir no mercado, para encher o tanque do seu carro, e quer impedir que quem precisa trabalhe, você não está preocupado com a saúde dessas pessoas, você é um hipócrita. Leiam Henri Thoreau, o que é desobediência civil e o que a gente tem que fazer com esses projetos de tiranetes. Vamos ver se até amanhã a mídia daqui ou o prefeito daqui me identifica. Eu não vou me submeter, eu não vou admitir que meus direitos e garantias individuais, esculpidos no artigo 5º da Constituição, sejam violados por qualquer prefeito e governador. Digo e repito, o único que tem prerrogativa para impor qualquer coisa dessa medida é o presidente da República. E mais, qualquer governador que pensar que tem esse poder está sujeito à intervenção federal. E que essa intervenção seja feita logo, antes que os estados quebrem. A luta é longa, dura e árdua, e a gente está só começando. Bom, falei que eu ia falar de desobediência civil, está falado de desobediência civil. Um forte abraço.